neste período de quaresma, como eu já falei, que nós estamos vivendo, que nós vivemos um ano de pandemia, quaresma, pandemia, às vezes nós nos questionamos de que forma tornar esses 40 dias mais significativos. Afinal, são muitas as dificuldades que nós estamos enfrentando, não é mesmo? Que nós já enfrentamos até aqui. Entre não poder abraçar quem amamos e não poder sair de casa para reunir a família. E tem ainda aqueles que perderam o emprego, entes queridos. Mas você sabia que muitas das dificuldades que enfrentamos nos faz ter uma proximidade maior com o Pai Eterno? Já parou para pensar nisso? Por isso hoje nós vamos conversar sobre esse assunto de forma remota com o Monsenhor Antônio Luiz Catelã Ferreira, professor da PUC-Rio e membro da Comissão Teológica Internacional. Nós vamos descobrir junto com ele como as restrições da pandemia podem santificar nossa quaresma. Então, seja muito bem-vindo, viu, Monsenhor Antônio? Obrigada pelo seu sim. Thaís, é um prazer participar do programa com você, com o Padre Wellington, com os que estão nos acompanhando pela TV Pai Eterno. Isso, como já disse o Monsenhor, o Padre Wellington está de volta aqui com a gente para também nos ajudar a crescer diante de todas essas dificuldades, não é, Padre Wellington? Muito obrigado, Caísa. Muito obrigado também ao Monsenhor Antônio Catelã pela oportunidade de podermos falar de um tema que está tão próximo de nós como a quaresma e principalmente nesse momento excepcional, a quaresma nesse tempo da pandemia. Isso, e para a gente começar a nossa conversa, ô Monsenhor, sem dúvida, a parte mais difícil dessa pandemia tem sido aí não poder ver e ficar com os familiares, as pessoas tão queridas. Diante disso, fala um pouquinho para a gente de que forma que a gente pode agir para que nessa ausência física a gente possa ficar bem espiritualmente. Thaisa, realmente você tocou primeiramente num aspecto que é muito sentido por todos, que é, por exemplo, a restrição de estar com a família, não é? As festas de Natal, as festas de Ano Novo, aniversário de parentes, está aí próximo já Dia das Mães, não sabemos ainda como as coisas vão estar em maio. Enfim, a privação desse convívio com as pessoas mais próximas e mais queridas realmente é um sofrimento. Olha, eu gostaria de lembrar de uma frase de Santa Teresa de Jesus, que dizia que a gente precisa aprender a fazer da necessidade uma virtude. Transformar necessidades em virtudes. Ou seja, como você mesma mencionou, as privações que esse período de pandemia, que coincidem também com o período de quaresma, nos trouxeram, nos dão a oportunidade de viver os valores cristãos e de maneira diferente, mas muito intensa, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Agora, uma das coisas... eu queria perguntar para o senhor. Sim? Ok, desculpa. Vai lá, Padre Wellington. Eu queria perguntar justamente nessa direção. Nós estamos vivendo uma necessidade, às vezes até natural, de sair, de conviver, né? O abraço faz muita falta, né? A proximidade que o brasileiro já tem como uma característica bem própria está fazendo falta a muitas pessoas e elas têm apresentado isso. Agora eu pergunto para o senhor, como é que a gente dá um sentido espiritual para esse momento que nós estamos vivendo e a gente poderia assim até alargar. Nós estamos de quaresma há quase um ano, né? Há mais de um ano, por assim dizer. Mais de um ano, é verdade. Veja bem, a quaresma ela tem vários aspectos. Um dos aspectos da quaresma é a penitência. É um dos aspectos da quaresma. O outro aspecto é a oração, intensificar a oração. E o outro é a solidariedade, a esmola, usada num termo clássico, antigo, a esmola, e um termo mais próximo a nós, tão caro a São João Paulo II, por exemplo, é a solidariedade, né? Me parece que os três aspectos, a situação que nós estamos vivendo, estamos passando de pandemia, nos ajudam. Por exemplo, a oração é um deles. O fato da gente não poder sair tanto, ter que sair com cuidado, favorece a gente encontrar um caminho de recolhimento. Claro que não é automático, não é porque eu estou em casa, estou um pouco mais assim, com distanciamento social e isolado que já vou rezar, não é.
porque nenhuma obra, nem da Quaresma e nenhuma das outras obras cristãs, nenhuma virtude é automática ou é produzida só pela circunstância. É necessária uma opção. Mas as condições são favoráveis para a gente aumentar um pouquinho o tempo da oração diária, melhorar, aproveitar para crescer na vida de oração. Esse é um dos aspectos que essas privações de relações terminam nos oportunizando. Tem os outros, vamos tratar dos outros ainda, mas começamos pela oração porque a oração é o cultivo da relação filial nossa com Deus, nosso Pai, o Pai eterno. A oração é o cultivo desse eixo relacional com Deus. Volto a Santa Teresa de Jesus, que dizia: orar é tratar de amizade com quem nós sabemos muito nos ama. Então, estamos tendo a oportunidade, quem está fazendo homeworking, por exemplo, todo o tempo que gastava com deslocamento, ganhou, está livre. Enfim, são muitas as pessoas que tiveram o seu tempo ampliado, até mesmo as pessoas que estão desempregadas, uma situação triste, que é o desemprego, mas é também uma ocasião de, enquanto envia currículo, enquanto faz contatos, enquanto aguarda uma nova oportunidade, aproveitar e também crescer na vida de oração, ampliar os horizontes da oração. Monsenhor, sempre quando as pessoas vão dar dicas assim para viver esse tempo de pandemia, eles falam justamente isso: coloque horários, ou vou acordar, vou fazer isso, depois vou fazer isso, vou abrir a janela da minha casa. Então inclua aí nessas atividades, como o senhor já disse, a oração, que é o momento que eu vou me retirar, que eu vou talvez para o meu quarto, que eu vou meditar a palavra de Deus. E isso nos faz crescer até na esperança, não é, Monsenhor? Exato, até mesmo pessoas que não são de um horizonte cristão, que são, por exemplo, budistas, ou que praticam apenas o cuidado humano numa dimensão horizontal humana. Eu tenho lido várias reportagens sugerindo que tal você começar a praticar meditação, que tal você começar a fazer exercícios de relaxamento e respiração. São sugestões que vão nessa linha do cuidado de si. A oração, ela não cuida apenas de nós no sentido horizontal, do bem-estar, mas cuida também da nossa alma, do nosso espírito, e além disso tem esses benefícios que a oração, a meditação, ou o relax, a respiração de outras propostas trazem consigo, não é? Sim. Exatamente. Agora, Monsenhor Catelan, quando a gente fala de Quaresma, a gente relaciona sempre com o momento da tentação que Jesus sofreu no deserto. Muitas pessoas, por estarem mais tempo dentro de casa, se deparam com uma série de tentações. E aqui eu gostaria de colocar um desafio que algumas pessoas têm, por exemplo, de fazer jejum, quando estão dentro de casa. E nessa falta do trânsito ao trabalho ou do trânsito a outros locais que costumavam ir, estando mais tempo dentro de casa, às vezes até mais ociosas, muitas pessoas são tentadas a comer, às vezes até desmedidamente, e a sofrerem outros motivos de tentação diante da história da vida. Como é que a gente pode santificar esse tempo dentro de casa? Padre Wellington, como o senhor mencionou, o jejum, ele é uma obra simbólica também, ela real, mas é simbólica além de real. Assim como a oração é o cultivo da relação com Deus, o jejum nos educa para a relação com coisas, relações equilibradas com as coisas. A começar pelo alimento, pela bebida, mas com as outras coisas também. Ou seja, o jejum não se restringe à alimentação. Da alimentação parte para a relação com coisas. Pois então, de modo geral, onde a tentação é maior, onde a dificuldade é maior também o mérito e é maior também o crescimento. A dificuldade, na verdade, ela é um índice, é um sinal de um limite. Quando nós fazemos algo e aquilo é fácil, significa que nós já estamos preparados para aquilo. Aquilo já nos é familiar, a gente pode ir com certa facilidade. A dificuldade nos indica um limite. Quem quer crescer como pessoa tem que descobrir exatamente os limites para trabalhá-los, para superá-los. Sem superação de limites, não há crescimento. Então, as dificuldades, elas são importantes na medida em que elas nos ajudam o autoconhecimento.
e justamente o autoconhecimento nas limitações. Então, seja com relação à comida, o uso da internet, o uso da TV, o uso das comodidades que o smartphone traz, tudo isso entra dentro desse campo simbólico que a gente chama de jejum e que se refere aos bens, nós não sermos escravos. O jejum é um exercício de liberdade. Praticar o jejum, seja do alimento, de um tipo de bebida, de um bombom, de um refrigerante, seja o que tanta gente escolhe, coisas, né? Para durante isso é exercício de liberdade. Ampliar as margens da nossa... E olhando para essa pergunta... Não... Padre, tá dando... pode continuar, Monsenhor. Tinha dado um corte na minha internet? Sim. Pode... É outro dos problemas da pandemia. Todo mundo usando a internet, e às vezes a internet não é suficiente para todos nós, né? É verdade. Mas pode continuar o seu raciocínio, Monsenhor? Tá. A gente pensa em um certo hábito e nos é de... Nós estamos com uma dificuldade aí na conexão com o Monsenhor Cartelã, mas uma coisa que eu estava iniciando aí para dizer que diante da pergunta do Padre Wellington, em questão dos sacrifícios, das tentações que nós vivemos nesse tempo de pandemia, porque estamos em casa, e a explicação também do Monsenhor, é até bom para eu e você, para todos nós leigos, ficarmos atentos, porque muitas vezes, durante esse tempo de quaresma, o que a gente faz? Vou deixar de comer carne, porque todo mundo come carne. Porque todo mundo deixa de comer carne nesse tempo da quaresma. Vou parar de tomar refrigerante. E eu vou caminhando no quê? No automático. Mas como disse o Monsenhor, o autoconhecimento e perceber quais são os meus limites, o que eu estou tendo dificuldade para vencer na minha vida, isso sim deve decidir qual penitência que eu vou fazer durante a quaresma. E o Padre Wellington pode até me ajudar nisso, não é, Padre? Porque nós não podemos fazer penitência porque todo mundo está fazendo, então eu vou fazer essa também. Porque daí não vai causar nem um crescimento na minha vida espiritual. Interessante, Caís. Eu acho que agora a gente voltou à conexão com o Padre Cartelã. Eu queria chamar a atenção para esse detalhe que ele disse da questão dos nossos limites. Sim. Limites e também a gente vai crescendo na disciplina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, continuando o seu raciocínio, Monsenhor, porque o senhor falava, por exemplo, do conhecimento, daquilo que é mais fácil, a gente já está mais preparado para enfrentar, aquilo que é mais difícil, a gente precisa ter uma disciplina maior. Essa palavra disciplina também deve estar no nosso cotidiano durante esse tempo, né? Sempre tem que estar. Nesse tempo, mais ainda, não é? Senão a gente desperdiça o tempo em coisas assim, às vezes sem planejamento, de modo um pouco fútil, e o tempo voa, não volta atrás, né? Mas isso mesmo, retomando, porque minha conexão ficou ruim e eu continuei falando sem perceber. Então, as dificuldades indicam os nossos limites e as facilidades indicam aquilo que a gente já adquiriu. Quem quer crescer não pode ficar no que já é fácil. Uhum. Quem quer continuar crescendo tem que descobrir os limites por meio das dificuldades e expandir os horizontes da sua liberdade por meio da insistência, da perseverança no propósito feito. Descobre onde estão os pontos mais frágeis, onde há necessidade de crescer e insiste. Claro que com o auxílio da graça de Deus, com uma vontade um pouco fortalecida, mas isso nos torna mais humanos, no sentido de mais capazes de relações humanas verdadeiras, profundas, e também incide sobre a nossa relação com Deus, melhora a qualidade da nossa oração e da nossa vida cristã. Monsenhor, nesse período de pandemia também surgiram diversos atos de caridade, muitas pessoas tendo atos de caridade para ajudar o outro, vendo que é possível estender a mão para o outro. Fortalecer isso durante o período da quaresma é uma maneira de caminhar rumo à santidade? Exatamente, uma das propostas da quaresma é esse caminho da caridade, da partilha, da esmola, da solidariedade. Uhum. E aí nós vamos no outro eixo das nossas relações, que é a relação com as pessoas. E assim se completa, não é? Sim. A oração é a relação com Deus. Acho que novamente está cortando, né? Não, tá tudo ok, Monsenhor. Monsenhor. Ok. Então, a oração é a relação com Deus,
O jejum se refere à relação com as coisas, a caridade, a esmola, a solidariedade, a relação com as pessoas. Nós não conseguimos nem sequer nos pensar fora dessas 3 relações. Sim. Qualquer coisa que a gente faça cai numa dessas relações. Então, isso nos ajuda a ver uma vez mais que a Quaresma tem um projeto de humanização profunda, humanização cristã, humanização religiosa. Mas é verdade o que você dizia, Thaisa. A pandemia, no período de pandemia, muitas pessoas ampliaram a sua prática de partilha, de caridade, de se voltar para os outros em suas necessidades. Muito bom. Agora, Monsenhor Cattelan, eu estou aqui imaginando tantas pessoas que tinham o costume, principalmente nessa época, de não faltarem à Santa Missa. E são muitas as pessoas que têm crises de consciência por estarem privadas da participação presencial do sacrifício da missa. Eu queria que o senhor pudesse trazer uma palavra para esses que, no desejo de participarem da Santa Missa, estão impossibilitados, seja pela idade, seja por uma comorbidade, pela enfermidade que enfrentam, seja por conta dos decretos que a pandemia limitou até mesmo o funcionamento das atividades religiosas. Padre Wellington, na minha adolescência me fez um bem imenso um livrinho de Santo Afonso de visitas ao Santíssimo Sacramento. É um clássico de Santo Afonso, não é? E ele ensina a prática da comunhão espiritual, que o Papa Francisco, muito oportunamente, no início da pandemia, lá da Casa Santa Marta, fazia como oração no final de cada missa dele que era transmitida. E esse costume entrou, são muitas transmissões, seja em redes sociais, seja em canais de TV, que estão fazendo aquela oração, seja do Papa Francisco, seja de Santo Afonso, seja outras orações que existem, que por meio das quais nós manifestamos o nosso desejo a Deus de receber a mesma graça, por meio de uma visita espiritual de Nosso Senhor ao nosso coração, a mesma graça que receberíamos se fôssemos ter a possibilidade da comunhão sacramental. É o mesmo Jesus que se recebe no sacramento ou espiritualmente. E os bispos todos do Brasil, até onde eu tenho conhecimento, eles deram decretos desobrigando os fiéis do preceito dominical. Ou seja, não há risco de pecado por a gente não ir fisicamente a uma igreja. Mas todos recomendaram participar da Santa Missa pelos meios de comunicação e usando, em geral, o verbo participar. Então, ampliou um pouquinho o nosso vocabulário. Não é assistir a missa na TV, é participar da missa na TV, com a condição de que, enquanto eu estou participando da Santa Missa, eu esteja acompanhando, se não tenho nenhum problema de saúde, até com as mesmas posições corporais. É hora de sentar, sentar, hora de ficar em pé, hora de se ajoelhar, participar mesmo, intensamente. E não pode estar cozinhando, fazendo crochê, não pode estar olhando o celular, senão não vale, não é a participação. Participação é em casa, em comunhão com todos os que estão ligados no mesmo meio de comunicação, viver intensamente o ato litúrgico. Então nós crescemos com isso, na verdade. Essa dificuldade, esse sofrimento de não poder ir à igreja, claro, esse desejo só cresce, só aumenta nesse período. Mas, espiritualmente, não ficamos privados de graça nenhuma por conta disso. Monsenhor, eu estava pensando justamente sobre isso hoje, porque eu tenho recebido várias mensagens de amigos, né, falando que pena que a gente não pode ir para a igreja mais. E eu fiquei pensando, será que esse tempo, e claro, é o que eu penso, né? Mas falando com os meus amigos, será que esse tempo não é um tempo da gente criar e ter uma autenticidade na fé? Independente de tudo que nos acontece, de qualquer lugar, onde estivermos, nós sempre vamos experimentar a graça de Deus. Então, eu acho, e não sei se o senhor concorda comigo, Padre Wellington, nós, seres humanos, hoje, precisamos fazer essa experiência autêntica de Deus. Independente de pessoas, independente de lugar, eu preciso e sou capaz de experimentar essa graça de Deus. Isso mesmo, Thaisa. Olha, o fato de nós termos sido tirados do costume Sim. e termos que nos adaptar de outro modo, isso nos provoca a pensar.
pensar por que eu fazia aquilo, por que eu sinto falta daquilo. Isso. E o pensamento é a oportunidade de produzir mais autenticidade ainda nas nossas ações, não é? Isso mesmo. O sair da rotina nos obriga a pensar. E o pensar nos ajuda a descobrir dimensões novas e mais profundas das nossas ações. É verdade. Caísa, nesse período de pandemia... Ok, vai lá, Padre. Sim, moço. Quando o senhor estava falando, até da participação, eu estou fazendo a minha participação aqui da minha cela, do meu quarto, aqui do convento. E quando o senhor falava do livro que o ajudou muito, eu lembrei de um outro livro que o senhor é responsável pela editoração das obras completas do Papa Bento XVI, né? Quando o senhor falava justamente da participação na liturgia, eu estava refletindo justamente essa semana sobre essa questão de como nós precisamos compreender que o mistério eucarístico, quando é celebrado em qualquer parte do mundo e oferecido pelos fiéis, ele nos alcança por inteiro. Por isso que eu aqui da minha casa, quando acompanho a celebração eucarística, eu posso me unir, como o senhor bem disse, participando. E eu acho isso muito importante para que as pessoas possam modificar até a forma de descrever. Eu não assisto, mas eu busco participar. E participar, de fato, é se dedicar para aquele momento, de fato, ser um momento de oração. Exatamente. No comecinho da pandemia, Padre Wellington, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu ajudei a fazer alguns programas nas mídias da Arquidiocese, as mídias sociais da Arquidiocese, e eu dediquei alguns programas, eram catequeses curtas, de 15 minutos, assim, quer dizer, 15 minutos não é tão curto assim, justamente para orientar como é que a gente poderia participar com profundidade das celebrações e de outros atos de piedade no período da pandemia. Fico muito contente também de vê-lo trazer para a nossa discussão os escritos da teologia de Joseph Ratzinger. Esse volume que o senhor tem nas mãos é o volume 11 das obras completas dele, que são 16 volumes, alguns em mais de um tomo. E ele quis que, tanto no original alemão como nas traduções, se começasse a publicação pelo volume 11, não pelo volume 1, pelo 11, justamente por causa da importância da liturgia, não apenas na vida dele, mas na produção da teologia dele. Uma teologia que se abastece nas fontes da liturgia. Se até a teologia se abastece nas fontes da liturgia, imagina então a nossa espiritualidade, a nossa vida familiar, a nossa vida de cristãos comprometidos no ambiente de trabalho, tudo bebe da fonte da Sagrada Liturgia. Obrigado por trazer presente aqui a lembrança dessa obra, que eu tive a alegria de organizar a edição. Eu quero agradecer e depois, assim, ao final da nossa entrevista, claro que a gente ainda tem um tempinho aqui, questionar como é que está esse trabalho, que é um trabalho, imagino que demandou muito tempo e um serviço, eu acho que destacado para a teologia, principalmente para nós de língua portuguesa. Por incrível que pareça, Monsenhor Catelan, esse livro, em português, eu adquiri em Roma, quando eu estava estudando. É o selo aqui das edições da CNBB, mas lá na Editora Vaticana nós já tínhamos. Quando o senhor chamava atenção, por exemplo, para essa situação da participação, eu sempre busquei exortar muito, porque nós trabalhamos aqui com a transmissão das Santas Missas em alguns horários. E algumas realidades, quando nós falamos do sacrifício, da oração, da disciplina, do jejum, tudo isso está muito ligado ao nosso dia a dia. Um dia não ser simplesmente uma repetição do outro, mas que a gente possa fazer, de fato, a diferença, principalmente nesse quesito do tempo da Quaresma ser um retiro popular. Eu queria que a gente voltasse nisso, porque, de alguma forma, o ritmo da nossa vida, ditado, seja pelos decretos, seja pela privação do trabalho lá no local tradicional, seja pelo nosso recolhimento, já está um ritmo, para quem nunca fez, mas se assemelha a um ritmo de um retiro. Agora a gente também é convidado a dar esse ritmo, também um ritmo espiritual. Queria que o senhor pudesse falar isso para o nosso povo, aproveitar melhor esse tempo que está em casa.
Padre Wellington, deixa eu contar uma experiência que eu tenho feito nesse período da pandemia, bem na linha do que o senhor acaba de dizer. Quando começou a pandemia se agravou, a minha mãe mora sozinha no Paraná, e como as minhas atividades de professor e as atividades na paróquia, que eu colaboro no Rio Paróquia de São José, na Lagoa, passaram todas assim para as redes, para o ambiente virtual. Então eu fui ficar com minha mãe. Fiquei desde os 13 anos que eu fui para o seminário, eu nunca tinha ficado tanto tempo com ela. Fiquei quase 100 dias com minha mãe. E aí, por causa das redes de WhatsApp, das pessoas que eu acompanho na paróquia, sentindo essa carência espiritual, esse desejo de proximidade, eu organizei um retiro. Eu dou um tema de meditação na sexta-feira à noite, preparo uma folha assim, com as orientações e oriento os que estão participando do retiro a fazer 10 minutos de oração por dia com aquele mesmo tema. Aí na quinta-feira, num grupo de WhatsApp, tem uma partilha. Quem quer, partilha. Aí sexta-noite eu dou um novo tema que dura também uma semana toda, o mesmo tema. O pessoal se sentiu tão bem com o retiro, porque era uma coisa que estava fazendo juntos, mas espalhados. Tinha gente de várias partes do Brasil. Então fiz isso no mês de junho. Quando foi outubro, me pediram para fazer de novo. E agora na Quaresma estou fazendo novamente. Na Quaresma eu escolhi, serão 5 sextas-feiras. Então eu escolhi 5 salmos diferentes para propor essas meditações diárias. E isso ajuda muito. Então eu tenho certeza que assim como eu fiz isso numa paróquia, tem muita gente fazendo, muitos padres, muitos agentes de pastoral, muitas redes de TV, enfim, pessoas que lideranças, padres ou não, que estão na rede, estão preocupados em dar acompanhamento para as pessoas e ajudar a crescer. Quem está fazendo isso, eu tenho certeza que deixa uma marca na vida de oração. Aprende a rezar de um outro modo. Eu uso a leitura orante, ensino a usar a leitura orante, ler com atenção um trechinho, meditar e falar com Deus a partir do conteúdo daquele trechinho. Então isso vai, sem dúvida nenhuma, vai deixar uma marca na vida de oração dessas pessoas. E aquele grupo de retiro só foi crescendo. A primeira edição era 30, a segunda edição era 40 e poucos, agora já passou de 50 os que estão fazendo a experiência. Muito bom. Muito bom. Monsenhor, o senhor agora na sua resposta, contando da sua experiência, o senhor falou aprender a rezar de outras formas. Nós podemos fazer do uso da máscara, que muita gente tem dificuldade, do uso do álcool em gel, que muita gente esquece, nós podemos fazer disso, caberia como um sacrifício quaresmal? Sempre usar a máscara, porque eu não gosto, mas eu vou fazer um sacrifício. Sempre ir lá lembrar do álcool em gel, eu posso usar disso e rezar tendo essas atitudes? Thaisa, não apenas como sacrifício, que representa, claro, ficar falando com a máscara no rosto, ficar respirando com a máscara no rosto, isso implica disciplina, capacidade de suportar a adversidade, a dificuldade. É um treinamento de ascese para crescimento, claro que é. Mas, além disso, é também uma obra de caridade, o uso da máscara e do álcool. Porque eu vou minimizar riscos de contagiar outros caso eu esteja portando o vírus e esteja assintomático. Então, estou fazendo a minha parte para minimizar riscos. Isso é solidariedade, isso é caridade, evidentemente. Ótimo. Monsenhor Catelan, eu quero agradecer de coração o senhor ter separado um tempo tão precioso aí da sua agenda. A gente sabe que o senhor tem os seus trabalhos, tem dado muito assessoramento, até mesmo, como o senhor bem disse, pelas redes sociais. A gente agradece também o trabalho que o senhor faz, presta à igreja, através do conhecimento que partilha, e é tão bom ouvi-lo. Quero agradecer de coração o senhor ter separado aí um tempinho para nos ajudar a crescermos na fé, principalmente nesse tempo, acho que de desafio para todos nós, né? Nós estamos como uma só família nessa casa comum e vamos superar, se Deus quiser, essa pandemia para que, posteriormente a isso, os encontros presenciais voltem e, quem sabe, a gente poder receber o senhor aqui na TV Pai Eterno. Padre Wellington, meu irmão, muito obrigado por palavras assim tão bondosas a respeito do meu trabalho, um trabalho modesto, mas feito com muito amor.
Não é a primeira vez que eu sou convidado, é a primeira vez que eu pude aceitar, Padre Wellington. E as outras vezes que eu puder aceitar, aceitarei sem dúvida nenhuma. Para a província de vocês, acho que o senhor devia estar no período de estudos, eu já assessorei também uma vez um encontro de formação permanente, ali na cidade de Anápolis. Teve um ano que eu assessorei o encontro da formação permanente dos padres e irmãos da província. Claro que se eu puder, em outras ocasiões, colaborar, conte sim comigo, sem dúvida nenhuma. Esse trabalho que vocês fazem, Thaisa, o senhor e tudo que é feito aí na TV Pai Eterno, presta um serviço muito grande, não assim só institucionalmente à igreja, mas à vida das pessoas, aos que querem cultivar a fé de verdade, crescer e se aprofundar nela. Então, que Deus os abençoe também e que o trabalho de vocês dê muitos frutos. Amém, Monsenhor. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, viu? Nós agradecemos, louvamos a Deus pelo dom da vida do senhor, da sua vocação, e como já disse o Padre Wellington, foi um prazer tê-lo conosco e vai ser as outras vezes também, viu? Até mais. Obrigado, Thaisa. Até mais. Também deixo meu abraço aqui para o Padre Wellington. Padre, Deus abençoe o senhor também. Um abraço, gente. Fica com Deus, tudo de bom. Vamos continuar juntos, ligadinhos, eu aqui em casa, você na sua casa ou no seu trabalho, e a gente acompanhando aí a Caísa apresentando até às 5 da tarde. Isso mesmo. Forte abraço. Deus abençoe. Um grande abraço também. Outro.